O tema da minha apresentação é sobre piscinas de fibra de vidro. Porém, eu gostaria de me apresentar primeiro. Meu nome é Christian Lorenzeto Campos, eu sou assistente técnico da Polint Raico do Brasil. Eu trabalho na empresa há 17 anos, completo 18 anos em maio deste ano. Estou na assistência técnica nesse cargo há 6 anos. Sou formado em bacharel em Química pela Universidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Antes de começar a apresentação sobre o nosso tema, eu gostaria também de falar um pouco sobre o Grupo Polint, que é uma empresa global, né, multinacional. A sua receita é de 3 bilhões de dólares ao ano, uma produção de 1 milhão de toneladas ano, tem mais de 3 mil colaboradores, 36 fábricas e presente em 15 países. A Polint Raico do Brasil conta com 210 funcionários na planta de Mogi das Cruzes, São Paulo. Ele tem um avançado centro de tecnologia para desenvolvimento e aplicações. É líder no mercado de composites e uma das maiores fornecedoras de resinas para o mercado de coats, que é um mercado de tintas e vernizes, além de resinas fenólicas em nossa produção. Então, na área de compósitos, a gente trabalha com resinas poliésteres insaturadas, resinas vinil éster, bisfenólicas e também gel coat. A fábrica, com 324 mil metros quadrados e capacidade produtiva de 4.500 tons por mês. Aqui uma foto, uma imagem aérea da nossa fábrica no Brasil, a Polint Raico do Brasil. Então temos aí todos os departamentos, desde a entrada, que é a portaria, o nosso centro de pesquisa e desenvolvimento, que é o CETEC, a área de tancagem de matéria-prima, nosso escritório central, que fica nossos departamentos de vendas, fiscal, financeiro, RH, PCP, entre outros. Mais abaixo, a nossa produção e armazenagem a granel. Depois temos também a nossa expedição, que é onde fica o produto acabado, em tambores e sacarias. E por fim, a nossa estação de tratamento de efluentes. Os tópicos da apresentação é falar um pouco sobre tipos de piscinas, moldes de compósitos, produtos e processos, recomendações de aplicação, pet shade, problemas versus soluções. Aqui eu separei 3 principais tipos de piscinas. Temos aí a piscina de fibra, temos a piscina de alvenaria e a piscina de vinil. Temos a parte de benefícios e os contras. Nas piscinas de fibra, quais são os benefícios? É o baixo custo, elevada durabilidade, tem uma fácil manutenção e limpeza e estanqueidade. Já os contras, né, ela não é customizável, já tem um pré-formato moldado, tamanho é limitado, então o máximo são de 10 metros devido ao transporte rodoviário. Sua pintura é sensível a arranhões e manchas de cloro. Já na piscina de alvenaria, os benefícios são a personalidade, conforme gosto do cliente, não apresenta problemas de arranhões, e os contras, que pode levar de 3 a 6 meses para ser instalada. Ele tem também um maior custo de instalação que as piscinas de vinil e fibra de vidro, e também pode chegar até 3 vezes mais esse custo. E exige uma limpeza pesada, devido à formação de algas. Já a piscina de vinil, seu benefício é a superfície lisa e não abrasiva. Tem um baixo custo, uma rápida instalação, limpeza e manutenção, e os contras são o revestimento vinílico, ele é frágil, podendo causar grandes vazamentos. E também tem um alto custo para a troca desse revestimento vinílico. Aqui eu separei 3 tipos de moldes, né, mais utilizados. Então temos aí em madeira, metal e composites.
O molde de madeira ele tem um baixo custo, porém tem uma baixa estabilidade dimensional, isso limitando a sua vida útil. Já o metal tem excelente estabilidade dimensional, uma alta resistência a elevadas temperaturas, porém tem um custo elevado. São mais utilizados aí no processo de SMC e BMC, são processos a quente. Compósitos, né, ele tem uma boa estabilidade dimensional, baixo peso, isso é ótimo para a movimentação do molde, e tem boa resistência ao ataque de estireno. Aqui é sobre as etapas para a fabricação de piscinas de compósitos. Primeiramente, antes da fabricação do molde em compósito, precisa ser feita a construção do modelo ou plug. Nesse caso, pode ser utilizado, né, softwares como AutoCAD, 3D, Desenhos 2, 3D, né, para execução desses modelos. Assim também como uma peça já pré-existente. Os materiais mais utilizados para a fabricação do modelo ou plug são a madeira, espumas de PU ou isopor. Então as etapas é o que? O molde, a confecção do molde ou plug, depois você tem a parte do geomolde, skin coat, laminado estrutural, material de núcleo e estrutura de reforço. Falando um pouco sobre geomolde, é uma escolha muito importante trabalhar com produtos de alta performance. Por isso, a Raico tem disponível em seu portfólio 2 principais produtos para essa aplicação, que é o Norpol GM. Esse Norpol GM ele é a base vinil éster, é um geomolde de alta resistência química e mecânica. E também temos a linha Centergel Isomolde, que é com base de resina isoftálica. Suas principais características é o alto brilho e duradouro. A sua boa resistência a solventes, principalmente ao ataque ao estireno. Tem uma alta tiragem de peças, um alto HDT, chegando aí a 95 graus, e uma alta dureza Barcol, normalmente na faixa entre 38 e 40 Barcol. A etapa seguinte, né, após a aplicação do geomolde, é feito o skin coat. O skin coat ele é importantíssimo para evitar a formação de blistering, que são bolhas osmóticas. Então são recomendados o uso de resinas isoftálicas, para que evite trincas e bolhas na superfície do geomolde. Por isso, a Raico tem disponível em seu portfólio 2 resinas isoftálicas, sendo a Polylite 33411 e a Polylite LP 8847, que são resinas isoftálicas de baixa viscosidade e média reatividade. Suas características têm ótimas resistências químicas, principalmente em ambientes ácidos. Tem resistência a intempéries, um alto HDT em torno aproximado de 110 graus. Isso evita deformações na superfície do molde. Utilizadas também como barreira química. Então essas resinas também são utilizadas para a fabricação de tubulações e tanques, resistentes a ambientes agressivos. Mais uma etapa é o laminado estrutural. A Polint Raico ela trabalha também com um produto de alta performance próprio para a fabricação do molde, que é a resina 33542-25. Essa é uma resina pré-cargueada e contém 50% de alúmina trihidratada na sua formulação, para ajudar no acabamento e baixa contração, além de aditivos que dão uma alta performance para o produto. Suas principais características é 80% na redução no tempo de produção dos moldes. Isso faz com que você consiga retirar um molde em 24, 48 horas, sendo que no sistema de resinas basisoftálicas, devido à sua alta contração linear, isso demanda mais tempo, pois tem que fazer por etapas, camada por camada, sendo que na resina de
própria para molde, a 33542, você consegue fazer 3 camadas sequenciais, aguardar o tempo de cura e, na sequência, fazer mais 3 camadas de laminação. Outra característica é a baixa contração. Essa baixa contração ela é ótima para a estabilidade dimensional da peça. Esse produto ele é controlado essa característica. Então, os valores típicos são abaixo de 0,1% de contração. Isso é um excelente número para uma produção de moldes que sejam com a estabilidade dimensional exata. Tem um rápido ciclo de cura, então ele atinge uma cura rápida, por isso também consegue chegar numa dureza para fazer uma desmoldagem do modelo, do plug, rapidamente. Durante o processo de cura, existe também uma mudança de cor da resina. Isso demonstra com que a resina vai demonstrando uma cura lenta, porém, quando ela tem essa tonalidade diferente, que ela está 100% curada. Agora um pouco sobre material de núcleo. Então, o material de núcleo, ele é muito bom na fabricação do molde, né? Então, partes que precisam de mais reforços são utilizados materiais de núcleo. Por exemplo, na piscina, né, a parte de escada, ou algum ângulo que precisa ter mais tipo de reforços. Então, materiais utilizados é a madeira balsa, espuma de PU ou PVC. E lembrando, né, então o molde ele tem que ser bem espesso para ter bastante reforço para evitar deformações, trincas, empenamentos. Então ele tem que ser mais espesso do que a peça final. Agora um pouco sobre a estrutura de reforço, né? Então pode ser usada estrutura, né, de aço tubulares, né, para conexões do molde e também para a movimentação do molde e também durante a desmoldagem da matriz e o molde. A importância da qualidade do molde, né? Então, o brilho e o acabamento, a peça produzida ela nunca terá melhor aparência que o molde. A parte de exatidão, né? Uma estabilidade dimensional sem marcações de fibra, sem empenamentos, sem trincas. E sua durabilidade. Maior vida útil de um molde significa melhor cuidado, maior produtividade, menos reparos e menor mão de obra, que é igual a clientes satisfeitos. Então, um molde ruim irá produzir milhares de peças ruins. Um molde bom irá produzir milhares de peças boas. Agora entrando um pouco sobre fabricação de piscinas de fibra de vidro. Primeira etapa é o gel coat, que é o gel de acabamento. Além da parte de barreira química e também da parte cosméticas, né, do gel de acabamento, é necessário que seja de alta performance. Por exemplo, a nossa linha Norpol NGA e Armorflex 953, que são resinas base isofitálicas com NPG, que é o neopentilglicol. Elas são utilizadas também para a fabricação de barcos, piscinas, banheiras, spas, entre outras aplicações. E suas principais características é o brilho acentuado, uma elevada resistência às intempéries, resistência à formação de blistering, que são as bolhas osmóticas, e resistência ao cloro. A segunda etapa é a parte da barreira química. Então, assim como o molde, também é necessário uma barreira química. Nesse caso, contamos com as resinas de laminação ou gel coat barreira. Então temos na nossa linha a Polylite 33411 e a Polylite LP8847, que são resinas isofitálicas. Já a Dion Impact 9102 é uma resina vinil éster, que tem excelentes propriedades mecânicas e também é aplicada aí para o segmento de corrosão. Então ela tem um alto HDT, isso ajuda também a manter o seu gel com alta resistência mecânica.
Também temos a linha aí do Gel Coat, que é o Armor Guard Barreira. Ele é a sua segunda camada de gel. Então, após a aplicação do gel de acabamento, é utilizado esse Gel Coat Barreira. Suas principais características é redução na formação de blistering, redução ou eliminação de mapeamento das fibras. Agora falando um pouco da laminação estrutural, que é a parte de fibra de vidro e reforço estrutural, temos aí a resina de laminação estrutural. Em nosso portfólio, a nossa linha premium é a resina Polylite 10228, que tem suas características, uma excelente molhabilidade nas fibras, tem uma cor clara, isso facilita na hora da roletagem na laminação, tem uma baixa contração, menor que 1%, mantendo a estabilidade dimensional da peça. Também tem uma alta dureza Barcol. Já a nossa Polylite 10316, que também pode ser utilizada no processo de laminação estrutural, já é uma resina de entrada. Então a sua característica, ela tem um menor custo, né? Então é uma base terefitálica, tem um rápido ciclo de cura, atingindo uma dureza entre 2 horas, 3 horas, dependendo da temperatura e umidade ambiente. Tem uma boa molhabilidade nas fibras. Agora sobre pastas pigmentadas, né? As pastas pigmentadas são utilizadas para tingir a resina e gel coat. Elas são utilizadas em torno de 1 a 3% na resina para a laminação estrutural. Então contamos aí com um portfólio recheado de cores, né, na linha Norpol, Centergel PNR e Amor Peixe PLP, que são pastas pigmentadas não reativas, com excelente cobertura, né? Aliás, as pastas pigmentadas também encontramos no mercado pastas com metais pesados, como o chumbo. O chumbo é um metal pesado que afeta o sistema nervoso, renal e gastrointestinal. Provoca perda de memória, tremor muscular, podendo progredir ao delírio, convulsões e coma. Microelementos de chumbo podem ser absorvidos e acumulados no organismo, atingindo níveis tóxicos. A Polynt Hyco não trabalha com pigmentos à base de chumbo ou metais pesados. Então, elas são isentas de chumbo. A gente trabalha com pigmentos orgânicos e não com pigmentos inorgânicos. Recomendações de aplicação. A recomendação de aplicação do Gel Coat, primeiro, tem que ser verificada a temperatura. Então, não recomendamos a aplicação de temperatura menor que 18 graus ou superiores a 30 graus. Possíveis contaminantes, né? Então, a utilização de uma pistola com caneca invertida ou uma geocoateadeira, sempre verificar a alimentação do ar comprimido. Tem que ser isenta de água e óleo, para não contaminar o produto que é o Gel Coat. Iniciador de reação, que são o catalisador. A faixa de catálise fica em torno de 1,25 a 2,5% do peróxido metil-etilcetona. A pressão da máquina, no caso se for a geocoateadeira, trabalhar entre 40 a 60 psi. A preparação do Gel Coat. Fazer uma pré-mistura moderada, mais ou menos 10 minutos. Já fazer diluição não é recomendado. O produto já vem pronto para ser aplicado. A distância entre a pistola e o molde fica em torno de 40 a 50 centímetros, num ângulo de 90 graus. O rendimento do gel é em torno de 750 gramas por metro quadrado para atingir uma espessura mínima de 0,6 milímetro. A espessura recomendada fica em torno de 600 a 800 micras, que é a faixa de 0,6 a 0,8 milímetros. Isso medindo em gel úmido, com um medidor de espessura apropriado. A fluidez do gel é entre 680 a 1,1 kg por minuto. Na parte operacional, o funcionário ele tem que ter uma boa coordenação, ser uma pessoa paciente, ter conhecimento do produto e do equipamento, ter um bom treinamento para o trabalho próprio da atividade, utilizar os EPIs adequados
para a atividade. Isso é fundamental. Aqui é um resumo, né, sobre a aplicação do gel. Então, primeiramente, você tem o molde. Esse molde ele tem que ser aplicado uma cera desmoldante, tá, para poder, após, fazer a desmoldagem da peça. Então, é feito todo um tratamento no molde, né, quando ele não teve nenhuma desmoldagem, com seladoras, várias demãos de cera desmoldante, e na aplicação precisa ser feita essa etapa. Aí temos a regulagem do catalisador na máquina, então respeitando aquela faixa de 1,25 a 2,5% do peróxido metilcetilcetona. Verificar a abertura do leque para uma boa aplicação. E em seguida começar a aplicação do gel coat. A aplicação do gel coat ela deve ser controlada, a espessura, camada por camada. Então indicamos que uma camada atinja 200 micras ou 0,2 milímetros e de forma cruzadas na posição vertical e horizontal até atingir a espessura mínima, que é 0,6 milímetros, que fique na faixa entre 0,6 a 0,8 milímetros. Depois da aplicação do gel, aguardar a cura do produto. Em torno, né, dependendo da temperatura, isso simulando a 25 graus, é em torno de 1h20, 1h30, para após entrar com a laminação estrutural. A parte de laminação, verificar o fio de Hoven, né? Então, se for no processo de spray-up, usar um fio de Hoven de qualidade, confirmar o bico para laminação, que ele é um bico com orifício um pouco maior do que o bico utilizado na aplicação do gel coat. A proporção resina e fibra fica em torno de 70% de resina e fibra 30%. A parte de reforços, né? Então o emadeiramento. Então é colocado nas laterais da piscina, na parte de escada, para aumentar essa resistência mecânica. Após a aplicação da resina e fibra de vidro, e com isso fazer todo o processo de roletagem para acomodação das fibras e retirada das bolhas. Processo de desmoldagem, né, que é a parte final. Então, após atingir aí o tempo de cura da resina, do laminado, de uma dureza no mínimo 10 barcol, pode-se fazer a desmoldagem. Antes disso, pode ocorrer problemas de deformações na peça, como trincas e empenamentos. Normalmente é feita com algumas fixações, né, de algumas alças e utilizado talha para fazer o desmolde. Mesmo com o desmolde, né, o processo de cura ele ainda continua. Então, para atingir um processo de cura final, você pode estar fazendo uma pós-cura, né, mas em torno, após 24 horas e 48 horas, ele já atinge uma dureza barcol entre 35 e 40. Sobre o PetShade, né? O PetShade ele é um diluente do gel, tá? O PetShade, diferentemente do monômero de estireno parafinado, que você vê muito sendo utilizado no mercado, ele tem alta performance. Por quê? Porque o monômero de estireno parafinado ele causa alguns problemas na superfície do gel, como um amarelecimento precoce, mapeamento da repintura e do retoque. Tá? Então, por isso a Raico ela pensou numa tecnologia específica para essa aplicação. Então, o PetShade, vamos separar. O PET significa remendo, o Aid ajuda. Então, o objetivo desse produto é melhorar as propriedades de aplicações dos tradicionais sprays para remendos ou retoques do gel coat. Suas vantagens: ele reduz a viscosidade do gel, ele acelera a cura, ele reduz a rugosidade, dando maior nivelamento na superfície do gel coat. Ele é de fácil aplicação e ótimo acabamento. Seu procedimento de aplicação.
Primeiro, preparar a área a ser reparada, lixar até eliminar toda a superfície brilhante. Agitar o pet shade antes de usar, porque ele é composto de resina, aditivos, então ele precisa agitar para toda a mistura ficar homogênea. Fazer a mistura do gel coat, pet shade e catalisador, então pode ser utilizado numa proporção de 10 até 30%. Isso vai depender muito do ambiente e umidade do local. Tá? Então, tem regiões que é utilizado 10% e regiões utilizado até o máximo, que é 30%, com uma catálise de 2% do peróxido de metil-etilcetona. Quarto item, né? Aplicar o produto utilizando uma pistola e pintura com bico mais fino, de 12 a 18 milímetros. Tá? Para acelerar a cura, pode-se utilizar um soprador térmico. Deixe o remendo esfriar a temperatura ambiente antes de lixar e polir. Lixar com lixa 320 a 400. Tá? Em caso de ranhuras na superfície do gel, você pode estar utilizando uma lixa d'água de 600 ou até mais finas. E após, podendo fazer o polimento do remendo. Sobre problemas versus soluções. O principal problema no gel coat que pode ocorrer é a formação de blistering, que são as bolhas osmóticas, né? Então a água ela vai penetrar na superfície do gel, que é poroso, ele vai acumular em falhas no laminado e encontrar substâncias hidrossolúveis, e a pressão da água acumulada é maior que o ponto de deformação do gel coat. Aí surgem as bolhas na superfície do gel. Fibra seca. Então, os principais problemas, né? É a falha na laminação, é a falha durante a roletagem e a proporção resina e fibra. As soluções é a escolha da resina. Então, uma resina que seja tixotrópica para evitar o escorrimento, que seja de baixa viscosidade para melhor molhabilidade na fibra, tá? E a proporção sendo 70 de resina e 30 de fibra. A roletagem ela tem que ser bem feita, né, para acomodar as fibras e retirada das bolhas. Aqui é uma simulação, tá, que a gente fez uma aplicação num corpo de prova e submetemos ao equipamento para simular o blistering. Então a gente realizou alguns processos, como o excesso de catalisador, tá, acima do recomendado, e deixamos por 30 dias a 60 graus no equipamento. Então o gel ele ficou em contato com a água quente a 60 graus por 30 dias. Né? Então as soluções, né? Então é manter a catálise entre 1,25% a 2,5% e sempre utilizar catalisadores de primeira linha. Baixa espessura. Então uma simulação também em laboratório, né, simulando aí uma espessura de 0,3 milímetros que apresentou formação de bolhas após 30 dias de testes. Né. Então a solução é o controle de espessura durante o processo, ficando na faixa entre 0,6 a 0,8 milímetros do gel úmido. Outro ponto é o uso de carga mineral. Então simulamos também a utilização de 20% de carga mineral, o carbonato de cálcio, na resina de laminação. Então durante a laminação é difícil você visualizar a bolha quando adicionado carga. E também cargas não dispersas podem obter formação de blistering. Além disso, é difícil, ela vai aumentar a viscosidade da resina e dificultar a molhabilidade na fibra. Então as soluções é não utilizar carga mineral para essa aplicação. Minhas considerações finais é o cliente, né, solicitar ao fabricante os documentos com as informações dos produtos. Por exemplo, temos aí o boletim técnico que contém todas as informações do produto, características, os benefícios, as características físico-químicas, mecânicas, condições de armazenagem, segurança. Também temos a FISCP,
que é a ficha de segurança de produtos químicos, né, que contém todas as informações necessárias, e também fazer um treinamento, uma reciclagem dos funcionários, um treinamento em company, né, e também temos aí disponível o nosso manual de fabricação de moldes, com todo o detalhe desde o começo, né, sobre a matriz, o plug, sobre os produtos, né, que aqui falamos, e também sobre alguns problemas e versus soluções que podem ocorrer na fabricação do molde. Desde já agradeço a todos, tá? E obrigado principalmente para a Simone pelo espaço. E vou deixar aqui o meu contato de e-mail, se surgirem perguntas, dúvidas, estou à disposição. Se precisar também enviar qualquer documento de literatura que temos disponível, eu estarei compartilhando com vocês. Obrigado, desde já agradeço. Oi, Christian. Nós que agradecemos. Temos algumas perguntas. Vamos lá. Qual a diferença entre a resina isofitálica LP 8847 e a 33411? Quando aplico uma e quando aplico a outra? Existe alguma indicação? Obrigado pela pergunta. Primeiramente, as duas são bases isofitálicas, porém a 33411 ela é uma resina não acelerada. Então é necessária a adição de cobalto, né, cobalto 6%, mais o catalisador, que é o butanox M50, que é, desculpa falar, mas é o peróxido de metilcetona. Já a LP 8847 temos elas na versão não aceleradas e já pré-aceleradas. Então, pré-acelerada, você só vai adicionar o catalisador de MEC. Acho que, em relação às características, são parecidas, de viscosidade, e também as versões de tempo de gel, né? Então, a LP 8847 temos versões de gel time, que é o tempo de trabalho, diferentes, né? Mas suas características físico-químicas e mecânicas são muito similares. Tem mais uma pergunta, né? Como você avalia o avanço, né, do tratamento e também da prevenção dos blisterings em piscinas? É uma ótima pergunta. Então, primeiramente, é sempre escolher um produto de alta performance, né? Então, desde o gel coat, matérias-primas como resinas, é um passo fundamental. E também um controle, né, de processo, que é o controle de espessura do gel coat, uma barreira química, né, também com resinas adequadas, e também utilizar resinas estruturais que tenham uma alta performance, tanto de resistência química como resistência mecânica. Muito bem. Aí tem uma outra questão. Sou reformador de piscinas. Como faço para adquirir as resinas da Polinte? Ótima pergunta. Primeiramente, tem que ser consultada a nossa área de vendas, tá? Dependendo do volume, também é disponível pela nossa distribuição, que fica aqui em São Paulo, na AVI Fiberglass. Mas podemos orientar a escolha do produto ideal para a sua aplicação.